comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Na época de Moisés, fica triste não, tá, irmã? Nenhuma irmã que está aqui fique triste. Mas na época de Moisés, as mulheres não eram contadas. As mulheres eram ignoradas. E só considerava-se homens da idade de 20 anos em diante. E qual é o problema disso? O problema é que só era considerada as famílias, e Deus ele sempre teve um propósito em família. Deus ele age em família. Se ele te ganhou, se você está aqui hoje, é porque Deus tem um plano na tua família, amém? Deus ele trabalha com famílias. É por isso que nós trabalhamos com grupos familiares, células. Porque o plano de Deus ele inicia na nossa casa, na nossa família, dentro do nosso lar. Não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma ou a minha família. Então dá uma olhada carinhosa para a pessoa do seu lado e diga para ela, Deus tem um plano para a tua família. Não é só com você. Deus ele tem um plano com a nossa família. Deus disse para Abraão, em ti todas as famílias da terra serão benditas. A sua família, por tua causa, será bendita. Por tua causa, a tua família é abençoada. Então, Deus tinha um propósito em famílias e contava-se pelo homem, não pela mulher. E nós hoje vamos compartilhar uma palavra, porque a história que eu quero te contar hoje da palavra de Deus mudou a percepção de Deus a respeito da lei que se diz respeito às famílias. Preste muito atenção, porque hoje Deus vai fazer algo tremendo acontecer no teu coração e no teu entendimento a respeito do propósito dele para a tua casa. Você hoje vai fazer sentido por que ele te chamou. Deus ele quer trazer o povo para a terra prometida e ele escolhe alguns homens. Mas para conquistar aquela terra, lembre-se disso, antes de Deus te dar algo, ele sempre vai fazer com que você visualize o propósito. E Deus diz para o seu povo, vocês entrarão na terra prometida. Mas qual é a estratégia que Deus usa? Ele chama homens que consideram-se por espias, e esses homens vão espiar a terra. A Bíblia diz que aquela terra ela era perigosa, tinha gigantes, cercada de homens fortes. Os filhos de Enaquins estavam lá. E dos espias, 10 voltam com um relatório absurdamente ruim. A Bíblia diz que apenas Josué e Caleb entendem o propósito. Por causa disso, esses 10 espias não entram na terra prometida. A palavra que Deus deu para eles, que eles morreriam no deserto.
e que uma nova geração entraria na terra prometida. Porém, aqueles homens que confiaram no propósito de Deus para suas famílias, esses entrariam na terra prometida. E apenas Josué e Calebe, eles entram na terra prometida. De toda aquela geração, apenas Josué e Calebe trouxe um relatório positivo. Primeira lição da mensagem de hoje. Nunca duvide do que Deus quer fazer na sua vida. Por mais que pareça impossível, inatingível. Quando ele disse que iria trazer o Salvador, esse Salvador viria de um lugar menos provável, que seria de Nazaré. E por isso alguém disse, poderá sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode sim. O nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Quando alguém disser, da sua família pode sair alguma coisa boa, você tem que ter a resposta na ponta da língua, pode sim, porque o Senhor está comigo. A minha família pode ser uma bênção para esta geração, porque nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, amém? Não duvide, nunca duvide. A primeira lição que aprendemos é não duvidar. Não duvide daquilo que Deus quer fazer na sua casa e na sua vida. Então, a Bíblia diz que aqueles homens entram na terra prometida e conseguem vencer os inimigos. Só que agora chegou a hora importante de acomodar naquela terra todo o povo que estava entrando, e era muita gente. Eu aprendo uma segunda lição. O mais difícil não é juntarmos pessoas. O mais difícil é nos organizarmos para nós sermos um corpo. É por isso que a Bíblia diz que nós, cada irmão, representa um corpo, e você é importante para o corpo de Cristo. O dia que você falta um culto, os irmãos sentem. Porque ou você é o dedo, ou você é um olho, ou você é um pé. Você pode ser um órgão que talvez não observamos sempre. E nós temos a tendência de sentir falta daqueles irmãos que sempre ficam mais proeminentes. Mas a verdade é que Deus nos trata como um corpo. Cada irmão tem o seu devido valor. Hoje nossos olhos estão voltados para o Fran, para a Almerinda e para a irmã Ana Angélica, porque eles estão fazendo aniversário e o grupo deixou evidente isso, o carinho e o amor dos irmãos por eles. Mas pensa, quando nós não vemos um dos irmãos porque faltou por alguma razão, o corpo está incompleto. A gente sente a falta dos irmãos. Deus nos formou um corpo. Durante todo o mês de setembro, comemoramos os 18 anos que estamos aqui em Xerém, pregando o Evangelho. E fica evidente que, das muitas formações que tivemos, alguns que foram parte desse corpo hoje fazem muita falta. Eu não sei você, mas eu sinto muita falta de vários irmãos. Várias pessoas que foram irmãos importantes, estratégicos, que ganharam almas, que nos ajudaram a cuidar de almas, que serviram os irmãos, que foram peças fundamentais durante muito tempo. Se esses irmãos estiverem agora nos ouvindo, nos assistindo, eu quero dizer para vocês que vocês fazem falta. Eu quero desafiar vocês que estão aqui hoje a mandar uma mensagem para algum daqueles irmãos que congregaram conosco e dizer para ele: você está fazendo falta. E quando eles chegaram na Terra Prometida, agora eles estavam com a missão de se organizar. E tinham que se organizar por famílias. E é isso que eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia no livro de Números, por gentileza. Por favor, abre a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Capítulo 27, verso 1 de Número.
Números, capítulo 27. Quem está sem a Bíblia aí, levanta a mão assim. Quem está sem a Bíblia? Os irmãos aprenderam. Capítulo 27 de Números, a partir do verso 1, diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Verso 2: E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa perante o Senhor e falou ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Amém? Até aqui por enquanto. Olha que coisa interessante. Eles entram na terra prometida, chegou o momento de dividir, e essas mulheres estavam sem direito, sem lugar para se assentar, estavam desoladas. Acho que eu chutei aqui. Estavam desoladas, porque agora só era contado o nome dos homens de 20 anos em diante. Mas o seu pai morreu, e a Bíblia é muito clara. Ele morreu porque ele apoiou aquelas pessoas que não creram no propósito de Deus. Estava dentre os espias que não creram que poderiam vencer aqueles inimigos. Veja que uma decisão influencia sobre a tua casa. Uma decisão errada e você muda o destino da sua família. É a terceira lição que nós aprendemos. Se você tomar uma decisão equivocada, não é só você quem sofre. Por causa deles terem apoiado aqueles homens que não creram, agora suas filhas estavam sem possessão. E é muito interessante porque a mulher não tinha voz. A mulher não era contada. Hoje, no Brasil, é bem interessante porque a mulher vota e é votada. A mulher tem direitos equiparados aos homens. É bem interessante porque quando nós falamos de linha sucessória, e eu trabalho com advocacia, eu vejo diuturnamente pessoas recebendo bens a título de inventário, e a ordem é primeiro para a esposa e os descendentes. Se esses lhe faltar, ou lhe faltarem, a ordem para os ascendentes, pais, mães. Se não tiver pai e mãe, nem descendentes, vai para os irmãos. E uma pessoa que não tem irmãos, não tem herdeiro, não tem ninguém, os bens ficam para o governo. No caso, para quem mora no estado do Rio de Janeiro, fica para o UERJ. Mas é bem curioso
Porque essas mulheres agora não tinham herança, elas não tinham assentamento, não tinham casa. Isso talvez não tenha um peso para você, ou você tenha dificuldade de compreender isto. Pensa, seu pai e sua mãe morrer e você não ter casa, não ter direito, não ter assistência, não ter aonde reclinar a cabeça, não ter onde buscar um apoio, você não tem ninguém que lute por você. Biblicamente falando, o Senhor diz, ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor diz, eu jamais te abandonaria. O Senhor jamais vai te deixar. Isso é princípio. E mesmo no Antigo Testamento, mesmo diante de uma circunstância em que aquelas 5 mulheres ficariam descobertas, Deus, Ele intervém em favor daquelas 5 mulheres. Guarde o que eu vou te dizer, Deus sempre fica do lado do mais fraco. Deus sempre vai acolher o desvalido. Cuidado contra quem você se levanta. De repente você vê uma pessoa fragilizada e se levanta contra ela. Não fique contra pessoas a quem Deus acolheu. Não fique contra pessoas que Deus diz, é meu filho amado em quem eu sinto prazer. Não fique contra pessoas que Deus escolheu proteger. Não se levante contra quem Deus diz, é a menina dos meus olhos. Não fique contra quem Deus disse, eu paguei um alto preço por este ou por esta. Deus nunca desampara os seus. E aquelas mulheres levam o seu tema, a sua causa a Moisés e ao sacerdote. E Moisés, ele vai diante de Deus e ora, dizendo, Senhor, as filhas de Zelofeade falaram, melhor, Deus dá a resposta da oração de Moisés, dizendo, as filhas de Zelofeade falaram retamente, certamente lhes darás possessão na herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Verso 8, e falarás aos filhos de Israel, porque agora o Moisés tem uma luta pela frente, explicar para os outros que aquelas mulheres receberiam parte da herança. O mais difícil para você, irmãos, não é convencer Deus ficar em seu favor. O mais difícil é nós convencermos os homens que estão contra nós. O mais difícil é convencer os religiosos de que Deus te chamou. O mais difícil é convencer, às vezes, as pessoas da tua família, porque eram parentes delas. E agora o Moisés tinha que explicar para as pessoas de que Deus ficou do lado daquele. Eu não sei se você já teve experiência assim, mas eu já tive experiência assim. De pessoas se levantarem e falar, opa, não, Marcos Paulo não. Eu não sei se você já teve a experiência de pessoas se levantarem contra você. E o pior de tudo, que quem se levanta contra você não são teus inimigos. Os inimigos Deus já tinha dado vitória. Eles já tinham entrado na terra prometida. Quem se levantou contra elas e quem se levantaria em tese, o receio do levante contra, era dos irmãos, daqueles que tinham herança junto com ela. Seu irmão pode te amar, sua irmã pode te amar, mas quando seu pai morre, teu irmão fica contra você. Tua irmã fica contra você. Quando se trata de partilha, quando se trata de divisão, pessoas passam a degladiar contigo, gente que declarava amores por você. E você precisa estar atento, colocando diante de Deus. Eu queria te incitar. Saca o teu dedo de profeta, aponta para o teu irmão e diga assim, ponha sua causa nas mãos daquele que tudo pode. Ponha sua causa nas mãos daquele que tudo pode, porque ele é o justo juiz.
O homem pode falhar contigo, mas Deus não. E o Senhor dá uma orientação nítida para Moisés, e Moisés agora diz no verso 8, o Senhor orientando Moisés, e falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer, não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Por causa do pedido daquelas 5 mulheres, as 5 mulheres fizeram pedido que não podia fazer, mas levaram sua causa diante do sacerdote e de Moisés. Moisés levou diante de Deus e a história da sucessão estava sendo mudada. O que eu quero dizer isso? O que eu quero falar com isso, irmãos? Não se preocupe. Se você estiver debaixo dos olhos do Senhor, se for necessário, o Senhor muda até uma norma, estatuto perpétuo, para abençoar a tua família, para não te desamparar, para não te deixar. Isso é tão importante que Jesus disse, ele fez a obra salvífica e ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar a herança morada para vocês. E quando tiver tudo pronto, eu voltarei e buscarei vocês para morar comigo. Isso é tão importante que Jesus disse, assim como a galinha protege os seus pintinhos, o Senhor protegerá a tua vida. Deus leva a sério isso. Eu queria só justificar para você, por gentileza. Pega comigo rapidinho o capítulo 26, verso 52, por gentileza. Olha o que diz. Capítulo 26 de Números, verso 52, diz assim. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança, e a cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, e herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre muitos e poucos. O que eu aprendo, irmãos? Deus reparte e divide o quinhão conforme a proporção. Se eram muitos, ganhariam muita terra. Se eram poucos, ganhariam pouca terra. Mas todos ganhariam. Só tem um detalhe, que o seu nome tinha que estar contado no censo que eles fizeram. Chegaram na terra prometida e relacionaram o nome de todo mundo. Qual é o problema? O que isso me faz pensar? Que um dos maiores problemas da nossa geração é que tem pessoas que vêm à igreja, que estão no corpo da igreja, mas não são contados o nome no livro, porque não tem compromisso, porque não fazem parte, porque gostam dos louvores da palavra, mas não estão comprometidos, aliançados como que família. Sensação de pertencimento, eu pertenço a esse corpo. Hoje, fizemos a recebimento dos irmãos, foram 5 irmãos já, foram 5, né? Aninha, Sofia, Arthur, a Monique e o Maicon. Estamos evidenciando para todos que agora eles fazem parte da família
de Deus. Hoje está faltando irmãos aqui. Cuidado. Cuidado você que está me ouvindo de longe. Porque quando o Senhor diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque se escolhe pelos nomes da família a qual você pertence. Vamos ver o nome aqui da família dos irmãos da Assembleia. Fulano, 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 fulano. Vamos ver o nome que consta aqui dos irmãos que congregam, estão firmes aí e tal lá. Da Batista, fulano, fulano, fulano. Vamos ver o nome dos irmãos que fazem parte da família para receber herança. Os irmãos lá da comunidade Ramá. Isso é espiritual, irmão. Essa identidade é espiritual, a ligação é espiritual. Não é carteirinha de membro, não é rol de membros, mas está no teu coração. A tua entrega a pertencer a Cristo está afiliado a uma família da parte de Deus aqui nessa terra. Escute o que eu vou te dizer. Ninguém será salvo por acaso, mas a Bíblia diz que o teu nome está escrito no livro da vida. Só vai receber a herança eterna aqueles que o nome estiver escrito no livro da vida. E como membro dessa família, é importante que você fique atento se o seu nome está escrito nas famílias que foram designadas. Amém? Observe, irmãos, porque o chamado de Deus para nós é nominal. Ele não vai chamar avulso. Olha aí, o pessoal que está reunido aí, vem cá todo mundo, está todo mundo salvo. Isso não vai ser assim. Ele vai querer saber o dia que você tomou a decisão, o dia que você se batizou, morreu para a velha vida. Lá no livro vai estar constando como você serviu o Senhor, foi fiel, como que você se esforçou para caminhar. O irmão estava aqui dizendo, tem dias que eu tenho que trabalhar, eu estou lá e sou tentado a ir trabalhar, mas eu me esforço para estar junto com a família. Eu tenho que te falar uma coisa. O que prova que você é da família é o grau de comprometimento e ligação que você tem no corpo. Nós não seremos crentes avulsos e salvos de forma avulsa, mas seremos salvos juntos. Estaremos salvos, agregados uns aos outros, porque pertencemos à família de Deus, cujo Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. É aquele que fez a obra salvítica e o sangue dele nos deu acesso à herança. Vou repetir isso. O sangue dele nos fez parte desta família. Nós somos irmãos de sangue. Nós somos irmãos de sangue. O sangue de Jesus. Aleluia. Para a gente encerrar, eu quero pedir que você, por gentileza, abra no capítulo 36 de Números. Porque primeiro foi feito o censo, os nomes. Deus deu a direção para distribuir por quantidades e proporcional ao número das famílias. As maiores receberiam mais terra, as menores menos terra. Escute bem o que eu vou te dizer agora. Aquelas 5 mulheres, o nome delas tem um significado. E eu achei muito interessante, porque as 5 foram diante de Moisés e do sacerdote. Macla, o nome de Macla significa confiança. Foi extremamente importante terem confiança para ir falar com o sacerdote e com Moisés, porque elas não teriam herança. Na sua vida você precisa ser uma pessoa confiante. Noa, significado de Noa é trabalho. Não dá para servir a Deus
sem designação de um trabalho específico a ser prestado ao corpo. Ogla significa equilíbrio. Equilíbrio é o que nós precisamos ter na vida. E quando formos falar com pessoas importantes, estratégicas, que podem nos dar destino, temos que fazer pedidos com equilíbrio. Milca significa autoridade. O Senhor Jesus partiu, mas ele disse: eis que vos dou autoridade para pisar cobras, serpentes e escorpiões. O reino de Deus é constituído de autoridade. Temos que identificar no corpo de Cristo aqueles irmãos que representam a autoridade de Deus sobre nós. Tirza significa prazer. A obra de Deus é feita com alegria e com prazer. Se você não sentir alegria em servir, não adianta fazer absolutamente nada para o Senhor. Sirva com alegria. E a Bíblia diz que o Senhor, na sua palavra, ele descreve que a alma dele não sente prazer naquele que retrocede. Capítulo 36 de Números. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou dar a terra a meu senhor, por sorte em herança, aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Deus fala e confirma. Depois que Moisés conversou com os irmãos de Zeloade, eles chegaram ao entendimento de que realmente aquelas terras que pertenciam a seu irmão deveria ser dado para as 5 filhas que agora estavam órfãs. Eu queria pedir que você ficasse de pé. Eu não sei qual é o teu pedido difícil. Eu não sei qual é as circunstâncias que estão diante de você. Mas que coisa interessante. Aquelas 5 mulheres que estavam órfãs, que não tinham possessão, agora havia recebido a parte na herança que pertencia a seu pai. O tema do nosso aniversário foi Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na sua presença e inquirir, contemplar, aprender, observando a beleza do Senhor. Talvez o que você precise pedir ao Senhor hoje é exatamente isso. Senhor, me permita habitar em tua presença, Senhor. Às vezes o desejo do meu coração, Senhor, é andar errante, é fazer um monte de coisas. Mas eu sei que tudo que eu preciso está na tua presença, Senhor. Às vezes, tudo que nós precisamos é pedir ao Senhor para que Ele permita a gente entrar na presença dEle, porque Ele diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas nos são acrescentadas. Seja honesto comigo. Assim como aquela mulher Tirza, o nome significa prazer. Você tem sentido prazer na presença de Deus? Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos agora e falasse isso com Ele.
Qual é o seu pedido? Talvez você não precise ir à presença de Moisés e do sacerdote para expor algo, mas talvez você precise falar com o Senhor: Senhor, eu quero sentir mais alegria quando eu estiver em tua presença, em tua casa, quero ter mais compromisso. Eu quero ser, Senhor, uma bênção na família que o Senhor me plantou. Eu quero dar frutos, Senhor. Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração, assim como aquelas mulheres, Senhor, tiveram coragem de falar, mesmo não tendo direito, e o Senhor mudou a história delas. Muda a minha história, Senhor, muda o curso da minha vida, muda o curso da vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Talvez o que Deus está falando para você nessa noite, discípulo de Jesus, é: eu quero ouvir a tua voz. Que na presença do Senhor nós estaremos seguros. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.